Bom, dando continuidade às nossas oficinas, nós vamos agora receber o professor Olavo Cosme da Silva, que vai, ministrar para a gente a oficina As Regras e os Movimentos Básicos do Xadrez. Com a palavra, Olavo. Olá a todos, eu sou o professor Olavo e hoje eu vou falar o básico. Bem, dado o tempo, a gente vai falar de hoje o básico. E a gente informa que a gente vai construir cartilhas, tanto para as oficinas de hoje, né, porque o tempo dentro do evento ele é escasso, então a gente vai construir uma cartilhazinha com o movimento básico do xadrez, uma cartilhazinha com o slime que foi apresentado agora e algumas dobraduras do origami disponibilizar na página. Então siga a gente na página do parque, né? Deixa eu transmitir minha tela aqui, que eu tenho uma pequena apresentação para vocês antes de vir aqui para a parte prática, o tabuleiro propriamente dito. Então, deixa eu abrir aqui primeiro. Então, eu vou falar aqui sobre o movimento básico do xadrez. Deixa minha câmera por enquanto, e daqui a pouco a gente volta. O seguinte, o xadrez tem origem, possivelmente, num jogo de tabuleiro chamado Chalingo, da Pérsia Antiga, né? Chaturanga, né? E dali. Se espalhou pela China, Rússia, Pérsia, e estabelecem as regras parecidas com as regras atuais do xadrez. Né? Aqui uma ilustração de uma pintura que mostra a ilustração desse possível tabuleiro, e aqui ele replicado aqui. Então, nota-se que já se tinha o conceito de casas, né, como tem no xadrez, e já tinha as peças de cada um com o seu valor. O tabuleiro de xadrez, inicialmente, você deve memorizar, né, eu gosto de ensinar para as crianças, falando que isso daqui é como se fosse uma guerra feudal, né? Significa o quê? Que você tem territórios a conquistar, né? Então, o tabuleiro, para facilitar tanto a anotação para registro de futuro, das partidas, para futuros estudos, como para estudos, né, de movimentos já pré-estudados, o tabuleiro ele é dividido em 8 casas horizontais e verticais, né, 8 colunas e 8 linhas, e as colunas recebem letras que vão da letra A a H, e as linhas, números de 1 a 8. Uma informação importantíssima aqui, ó, na mão direita deve estar localizada a Casa Branca. Então, muita gente iniciante vai montar o tabuleiro, esquece de localizar nessa região aqui a Casa Branca e monta o tabuleiro invertido. Então, ele fica errado. Então, a primeira coisa que deve se fazer ao se trabalhar com o tabuleiro de xadrez é verificar se aqui está a Casa Branca, na sua mão direita, né? No seu lado direito aqui. As peças principais, as peças do xadrez estão aqui. A gente tem o rei. Na parte prática, eu vou mostrar um rei aqui para a câmera para vocês. Mas, normalmente, o rei é a peça mais alta do tabuleiro, né? E ele sempre terá uma cruz na cabecinha dele aqui, na coroa dele, tem uma cruz. E os artesãos aí de plantão, então lembrem-se disso. Ao fazer um tabuleiro de xadrez, tudo bem, liberdade artística para as peças e etc. Mas sempre haverá uma cruz, um X, para determinar e localizar a peça que é o rei. Em seguida do rei temos a rainha, que é muito parecida com o rei em termos de torneamento e forma, né? Muitas crianças confundem o rei com a rainha, por isso essa obrigatoriedade de ter uma cruz aqui, né, na coroa do rei. Em seguida tem a torre, o cavalo, o bispo e os peões, né? O cavalo, geralmente, assim, os colecionadores de tabuleiro, né, existe a categoria das pessoas que colecionam tabuleiro. O cavalo é a peça que mais requer
traquejo artístico do artesão. Então, muitas vezes, as pessoas, ao verificarem a qualidade de tabuleiros, elas verificam principalmente a qualidade de produção do cavalo, né? Um cavalo bem produzido indica que que ele é o mais complexo de se fazer em termos de tecnologia de artesanato. Então, se o cavalo for bem feito, quer dizer que as outras peças têm um indício bom de ocorrer. Bem, e aqui está o tabuleiro montado. Tá? Eu vou desmontar e remontar esse tabuleiro algumas vezes aqui. Tá? Então, uma primeira coisa que a gente faz é esvaziar o tabuleiro. A primeira coisa que eu vou fazer é mostrar para vocês aqui a carreira ou flanco de peões. Você tem peões tanto no lado das casas pretas, das peças pretas, quanto das peças brancas. O caso aqui é o seguinte: é dado à casa branca, às peças brancas, o início do jogo. Então, normalmente, faz-se um sorteio para ver quem tem a iniciativa de começar as peças. Então, sorteia-se quem vai jogar com as peças brancas, por exemplo. Em seguida, a gente localiza aqui os bispos, né? Vou só localizar no tabuleiro mesmo, e daqui a pouco eu vou explicar o movimento deles. O interessante de se observar é que a igualdade do jogo ocorre da seguinte forma: cada lado vai ter um bispo na casa branca e um bispo na casa preta, e da mesma forma do lado de cá, um bispo na casa branca e um bispo na casa preta. E assim sucessivamente, localização das torres, a localização dos cavalos, né? Então, eu formo esse trio aqui, bispo, cavalo, torre, e espelhado, bispo, cavalo, torre, para ambos os lados, e de novo, uma torre inicia na casa preta, uma torre inicia na casa branca, uma torre inicia na casa branca, uma torre inicia na casa preta. E sempre o tabuleiro vai iniciar com uma peça de frente para correspondente e outra de frente ao correspondente. Então, eu tenho um bispo aqui e um bispo lá. Um bispo aqui e um bispo lá. E isso leva no seguinte, olha só. Na hora que você monta o rei e a rainha, no caso, o rei e a dama, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre a questão da rainha e da dama aí, com o seriado da Netflix, muito famoso, por sinal, que é o Gambito da Dama. Daqui a pouco eu faço comentário sobre ele. Mas o tabuleiro é montado de forma que fica rei em frente a rei, ou seja, eles ocupam a mesma coluna E, e a rainha ocupa a mesma coluna D, que em português a gente carinhosamente chama de dama, né? E daqui a pouco eu vou falar por que a gente chama de dama e que ocorreu na Netflix lá. Bem, começar explicando o movimento das peças. Daqui a pouco eu falo sobre as regras, sobre de como que ocorre as capturas e tudo. Mas o movimento do rei, por exemplo, é de um passo para todas as direções. Defino direções. A gente tem as direções tipo quadradas, né, que é na lateral imediatamente ao lado, aos lados, à frente e atrás, aqui, dependendo de onde está se movendo, né? E também nas diagonais imediatas, o rei tem esse movimento aqui. A rainha é uma peça poderosíssima, né? Porque, pelo seguinte, a torre tem os movimentos quadrados, ou seja, ela vai para frente e para trás quantas casas ela puder. Eu falo puder porque, daqui a pouco eu mostro no tabuleiro, essa peça que ela não pode pular outra peça. Então, por exemplo, se tiver um peão ou outra peça aqui, ela movimenta só até o impedimento dela, nas laterais, para frente e para trás. E o bispo tem todos os movimentos nas diagonais da sua cor. Então, ele move nessa diagonal quantas casas ele puder, né? Igual eu falo, puder por quê? Se eu tiver uma outra peça aqui que não é para captura, então o bispo pode mover só até a frente dessa casa e assim por diante. E a rainha é meio que uma torre em cima do bispo. Se eu misturar o movimento dessas duas peças, se eu juntar, né, se eu somar o movimento dessas duas peças, eu tenho o movimento da rainha, que é parecido com o do rei, só que expandido. A rainha pode mover em quadrados, né, para frente e para trás, quantas casas ela puder,
de um lado para o outro, quantas casas ela puder, e nas diagonais, quantas casas ela puder. Essa característica da rainha, no caso, a rainha, ela quando o tabuleiro primitivo foi trazido para a nossa versão ocidental, esse movimento aqui, quem fazia esse tipo de movimento poderoso no tabuleiro primitivo era o conselheiro do sheik, né, que era o rei. O sheik, ele tinha um vizir, que era um conselheiro, e esse vizir tinha grande mobilidade. Ele era a peça mais sábia do reino, né? Então, aqui, na transferência para a nossa história ocidental, tornou-se a rainha a peça mais poderosa, em homenagem também às grandes rainhas que tivemos no passado, né? A Rainha Vitória, a Elizabeth, e dentre outras. Então, a peça mais poderosa, entre aspas, assim, com maior mobilidade, e isso implica um pouco também no seu valor de captura, é a rainha, ou a dama, né? Continuando aqui, os peões, eu gosto de falar que os peões, eles são guerreiros, é como se eles fossem soldados que têm um escudo à sua frente, assim. Então, eles têm um escudo, eles se movimentam avante, né, em linha reta para frente, mas o ataque dele é como se ele tivesse uma lança para a lateral. Enquanto ele anda para frente, o ataque dele ocorre nas diagonais imediatamente à frente dele. Né? Opa! Então, eu gosto de, na hora de ensinar para as crianças, eu falo assim, o peãozinho, ele anda para frente, mas na hora de atacar, ele vai atacar a casa que é essa casa nessa diagonal e nessa diagonal. É como se ele tivesse com o escudo na frente dele e a lança disponível para atacar essa diagonal aqui e essa diagonal aqui, ou seja, pela lateral do escudo. E o primeiro movimento do peão pode ser uma casa, ou você pode avançar duas casas, né? Só que esse movimento aqui tem uma regra especial para ele, que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? E, por fim, o movimento do cavalo, né? Elencando o movimento do cavalo, eu descrevo o movimento de todas as peças e a gente estará pronto para o próximo passo aí. O cavalo, ele sempre vai fazer o seguinte, é aquele movimento que eles chamam de L, né? Então, uma maneira de descobrir esse movimento do cavalo, tem duas maneiras de falar. Uma das maneiras é, o cavalo move duas casas numa direção e uma na outra. Por exemplo, eu posso mover aqui o cavalo 2 passos para frente e uma para as laterais aqui. 2 passos para o lado e uma nessas laterais aqui. Nesses quadrados, né? Não é aqui, né? Não é quadrados. 2 passos aqui e uma nessas laterais aqui. 2 passos nessa direção e uma nessas outras direções aqui. Outra maneira de enxergar o movimento do cavalo é nessa figura que está ilustrada aqui, que é o cavalo anda uma casa e uma diagonal. Então, ele faz uma casa e aqui ele tem a liberdade de mover uma diagonal. Então, o cavalo pode vir aqui e pegar essas duas diagonais, ou uma das duas diagonais, move um para o lado, uma das duas diagonais, move para baixo, uma das duas diagonais, move para o outro, uma das duas diagonais. E uma coisa interessante é que o cavalo, então nota que o cavalo numa casa central, já falando um pouco de estratégia aqui, ele consegue dominar 8 casas da cor diferente da dele. Então, para o jogador iniciante, o cavalo, às vezes, ele surpreende, né? Porque nem todos estão acostumados a fazer esse cálculo, essa preparação, essa previsão do movimento do cavalo e esquece uma peça desprotegida. E outra coisa interessante que o cavalo faz também é o que a gente chama de garfo, né? O cavalo consegue, ao mesmo tempo, atacar uma casa que está nessa posição e nessa posição, por exemplo. Então, às vezes, você tem 2 peças importantes, uma em cada casa aqui, o cavalo ataca 2. E, a menos que você não capture o cavalo, você não consegue defender 2 casas tão distintas, né? Você não consegue peças que, talvez a rainha, mas peças que consigam proteger 2 casas tão distintas que o cavalo ataca. Então, o cavalo é uma peça importante. E, cara, estudante iniciante, cuidado com os seus cavalos. Bem, ainda falando de movimentação, eu vou falar de 3 características
diferentes, né? 3 movimentos especiais daqui do xadrez, que é o roque longo, o roque curto, a captura em en passant e a promoção do peão, né? O roque é um movimento que cada jogador tem direito, que como se fala no xadrez, né, é um movimento bom, pode ser um movimento bom, porque você consegue mexer 2 peças, você toca em 2 peças com um movimento só. O que vem a ser o roque? As regras do roque são as seguintes: você pode mover o rei e localizar a sua torre logo ao lado do rei, desde que nenhuma das casas aqui estejam atacadas pelo adversário, e que você não tenha mexido nem com o rei e nem com a torre durante a partida. Claro, você não pode estar em xeque, então você não pode estar atacado para fazer esse roque. E tem o roque longo que você faz pelo lado em que estava aqui a dama. Nota que quando o tabuleiro estava montado aqui, ó, na letra D, a gente tinha dama, D de dama, lembra? Não esqueçam, na hora de montar o tabuleiro, se tiver com a casinha branca aqui, se tiver em dúvida sobre onde colocar a dama, onde colocar o rei, lembra, D de dama, ou D de rainha, a rainha fica localizada nessa posição aqui. E tem uma historinha que eu conto também, que os pequenininhos gostam, sobre como montar o tabuleiro. Então aqui, no caso do movimento, eu tirei a dama, saquei o cavalo, tirei o bispo, fiquei com um espaço vazio entre a torre e o rei. Não tem nenhuma peça atacando essas casas que eles vão percorrer, né, que eles vão ficar. E meu rei não está em xeque. Então eu posso fazer esse movimento. E é sempre o seguinte, né, outra regra: peça tocada, peça mexida, né? Então, assim, a menos que seja um torneio de cegos, né? Porque os cegos, eles têm uma característica que as peças, elas têm primeira altura delas são diferentes, e elas têm um código Braille no alto dela para leitura, né, tátil. Então, se não for um campeonato de cegos, né, normalmente você não toca as peças a menos que você tenha certeza de mexer. Então, a regra aqui é bem importante, você iniciar o movimento sempre com o rei. Você vai pegar o rei, mover 2 casas e localizar a torre ao lado. Isso ocorre pelo lado da dama, que é o que a gente chama de roque longo, né? Em inglês é castle queen side, que é o castelo ao lado da rainha. Ou você pode fazer o roque curto, que é a mesma lógica. Aqui já tirou aqui o bispo, já fez movimentos com o cavalo, dá um espaço vazio entre torre e o rei, e você não mexeu nem com a torre, nem com o rei ainda, o rei não está em xeque, essas casas não estão atacadas, você pode mover o rei 2 casas e depois localizar a torre, tá? E esse é importante porque se você toca na torre primeiro, e for um campeonato, né, o adversário pode falar que você fez um movimento de torre e não aceitar que você jogou o roque, né? Então, é importante iniciar o movimento com o rei para depois colocar a torre, ok? Outro movimento especial aí tem a ver com o movimento dos peões. Lembra que eu falei que você pode mover o peão 1 casa ou 2 casas? Bem, no caso de você mover 2 casas e tiver um peão adversário logo aqui, lembra, você pode mover 2 casas, mas para esse peão é como se você estivesse nessa casa aqui também, ou seja, você está ocupando você varreu esses 2 pontos aqui, essas 2 caixinhas aqui, né? Eu gosto de chamar de feudo. Então é como se fosse, você tomou aqui 2 feudos aqui, você avançou 2 feudos. Sim, você pode mover 2, mas seu adversário tem o direito, se ele quiser, de no movimento logo em seguida capturar o seu peão nessa casa aqui. Então é um movimento que na parte prática eu vou repetir ele, mas você move 2. Se você colocou em paralelo com o seu peão com o peão do adversário, o adversário tem o direito, movimento logo em seguida, de capturar essa casa aqui. Então, a sequência do movimento é essa daqui, ó. Você move 2, o adversário na casa seguinte pode ocupar essa casa aqui, fazendo a captura. Essa captura é chamada captura de en passant.
E ela está ilustrada aqui novamente, ó. A peça preta fez um movimento duplo, e esse peão aqui tem o direito, no movimento logo em seguida, de fazer essa captura, localizando a peça branca dele aqui e capturando a peça adversária. E tem que ser um movimento logo em seguida, porque se mover aqui, ele move um cavalo, ele perde esse direito. Então, ele não pode mais fazer essa captura. Né? Essa é a captura en passant. E, por último, em termos de movimento, antes de a gente ir para o jogo propriamente dito, tem a chamada promoção de peão. O peão, lembra que ele está aqui, no caso aqui, ó. Então, a casa 1A está aqui, quer dizer que essa casa aqui são as casas das peças brancas. Né? 1A é uma peça branca. Então, os peões que estavam nessa carreira logo aqui, ó, nessa fila 2, eles vão começar seu movimento de avançar. Quando o peão alcança a última casa, no caso, os peões brancos alcançam a casa 8, e no caso, os peões pretos alcançam a casa 1, o adversário tem o direito, né, a pessoa que conseguiu colocar um peão aqui, tem o direito a pedir qualquer peça de volta, exceto o rei, claro. Né, ele não pode chegar aqui e pedir um rei. Não, é proibido pedir um rei. Mas ele pode pedir qualquer outra peça. Muita gente já coloca aqui nos jogos online aí, ó, já coloca a promoção imediata para a rainha, para a dama. Mas nem sempre isso é útil. Às vezes você está com um movimento em que promover um cavalo te dá um checkmate, ou então um bispo já... se bem que bispo e dama são equivalentes. Mas às vezes você precisa promover um cavalo que o movimento seguinte desse cavalo leva a um checkmate. Mas o peão que chegar aqui tem direito a se transformar em qualquer outra peça do tabuleiro. Né? E o mais comum é transformar esse peão em rainha, porque é uma peça muito poderosa. E mesma coisa aqui com o peão das pretas, que quando chegar aqui na casa 1, o dono do jogo das pretas tem o direito a pedir a peça que ele quiser, exceto o rei preto, né? Não pode pedir um outro rei. E nem peão, né? Porque se ele se transformar em peão, o peão não move para trás, ele é sempre avante. Então, é muito comum as pessoas já colocarem nos aplicativos aí a promoção imediata para dama, para rainha. Né? E uma alternativa aqui, então muita gente pensa assim, eu não tenho dinheiro para comprar um tabuleiro, mas hoje em dia essas coisas estão bem mais baratas, bem mais acessíveis, né? Mas eu coloco aqui uma tática, uma técnica que eu usava na minha época de faculdade, por exemplo, na época que eu estou pegando um ônibus, quero jogar xadrez, então meus colegas de infância, a gente tinha inventado a seguinte tática, a seguinte técnica. A gente quadriculava um papel e escrevia aqui com as letras maiúsculas, a gente escrevia as peças brancas. E com as letras minúsculas, a gente escrevia as peças pretas. Então, notem, T de torre, cavalo, bispo. Aí, para não ter a confusão aqui, na hora de nomenclatura, a gente chamava a rainha de dama, D de dama, e o R de rei. Tanto que isso é em português. Na língua portuguesa, a gente usa, no tabuleiro de xadrez, a gente usa a denominação dama, pelo menos no jargão dos enxadristas. Aqui a gente coloca a dama. E aqui o rei. O B de bispo, cavalo, torre, e aqui o flanco de peões. E a gente fazia a mesma coisa no lado das casas pretas lá. Então, torre, cavalo, bispo, dama, rei, bispo, cavalo, torre e peões. E o movimento a gente fazia da seguinte forma. A gente vinha com a borracha, apagava a localização, né, anterior aqui, por exemplo. Essa partida aqui começou assim. Apagou esse peão aqui do rei e escreveu o peão logo à frente ali. Apagou o peão aqui do rei, escreveu ele logo à frente aqui. E assim por diante. Cavalo, né? Apagou o cavalo, jogou ele aqui. Cavalo. E assim vai jogando. Então, bispo, né? Aqui o bispo branco se localizou aqui logo ao lado, em frente ao cavalo.
O bispo preto localizou aqui. Nota que as pretas já estão prontas, se elas quiserem, de executar o movimento do rock, né? Então já dá para ela fazer o rock. E assim por diante. Bem, aqui estão algumas referências dessa parte teórica, né? Sobre a prática aí. E vamos aqui para a parte prática. Deixa eu localizar minha câmera aqui. Abrir minha câmera. Colocar aqui. Colocar em foco aqui para vocês me verem melhor. Isso. Então, vou usar isso aqui como retorno. Se vocês estão vendo, estão vendo. Então, é o seguinte. Deixa eu... Ah, não, para cá. Então, estão todos vendo o tabuleiro bem aí. Em termos de... Então, é o seguinte, é muito comum nas partidas a gente utilizar o relógio. Como que funciona esse relógio aqui? Ele marca o tempo de ambos os jogadores, né? E aqui em cima tem as travinhas, e quando eu aciono uma travinha, quando eu aperto aqui, o relógio de cá trabalha, e quando eu aperto aqui, o relógio anterior trabalha, né? Então, é uma maneira de medir o tempo das partidas de xadrez, né? Ela é localizada na escolha das peças pretas, por exemplo, quem está com as peças pretas escolhe em qual dos lados vai colocar o relógio, e como as brancas têm a iniciativa de começar o jogo, as pretas apertam o reloginho, dando a autoridade de iniciar o jogo para as brancas. Bem, eu falei sobre os movimentos do xadrez, mas ainda não expliquei qual é o objetivo do xadrez, né? O objetivo do xadrez é o seguinte, lembra que eu falei que aqui é como se eu tivesse uma guerra entre dois feudos? Então, uma coisa que deve ser corrigida com relação ao jogo de damas é que nas damas a gente salta as peças para comer, né? A gente fala, comer peça, porque na dama, no jogo de damas, a gente salta as casas e captura o adversário. No tabuleiro de xadrez, não. No tabuleiro de xadrez, você deve pensar que isso aqui é um feudo, uma guerra entre dois castelos, né? Você tem rei, rainha, tem a cavalaria, tem o clero, as torres aqui representando os castelos, e você está lutando por território, principalmente. E o seu objetivo único é capturar o rei adversário. Então, deixa eu mostrar aqui o rei, deixa eu ver se está... Aí, ó. Como vocês viram aí, ó, o rei tem essa cruzinha aqui na cabeça dele, e ele é a peça mais alta do tabuleiro, né? Se você olhar aqui, ó, a projeção aqui nas casas brancas aqui, vocês já vão ver que todas as peças têm uma altura, e a peça que está mais alta aqui, né? Aqui, ó, a peça que está com a maior altura aqui é a peça é o rei, né? Se você colocar uma barreira, você vai ver que ele está proeminente aqui. Então, o objetivo do jogo é capturar a peça adversária, que é o rei. Como que é feito isso? De várias maneiras. Mas você não pode, por exemplo, chegar e capturar o rei direto. Porque tem um movimento que a gente chama de movimento de alerta ao adversário, né? Vamos supor que em algum movimento eu consiga deixar o rei em perigo. Por exemplo, um movimento simples aqui. Eu vou começar, eu tiro o peão do rei, cavalo aqui. Aí eu faço fazer um movimento do tipo 4 cavalos, né? Então eu tiro outro cavalo aqui. Faço movimento de peão, faço movimento de bispo. Aí o seguinte, esse cavalo das pretas, deixa eu ver se está visível, um pouco visível, mas
Existem movimentos, e no caso aqui a gente fala que esse cavalo, né, ele está cravado. Porque quando eu tiro o cavalo, eu coloco o meu rei em perigo. E isso não pode. E outra coisa, vamos supor que eu faço o movimento inverso. O cavalo está aqui, eu faço esse movimento. Se eu estiver atacando o rei adversário, e o rei adversário tiver maneiras de fugir do ataque, esse movimento é chamado de cheque, que é o nome dado aos shakes antigos. Então é como se eu estivesse avisando o meu adversário, falando, cuidado com o seu rei. Shake, né? Eu falava shake, em relação ao rei, que foi traduzido para a palavra cheque. Né? Quer dizer o quê? Que o rei está em perigo, está sendo atacado por uma peça, mas ele ainda tem recursos para a fuga. Né? Ele consegue ainda sair desse ataque. No caso aqui, a gente pode mover um peão ou coisa do tipo. Se o rei estiver em um ataque em que ele não consegue fugir, tipo, nenhuma peça protege o ataque que ele está sofrendo, ou ele não consegue mover para as casas do lado, a gente chama esse movimento de checkmate, que é o final do jogo. E tem a ver com shake morto, né? Como se diria assim. E o interessante é que isso pode acontecer com o tabuleiro cheio, assim. A gente fica ali galgando capturas, mas se o seu rei entrar em uma condição em que ele não consegue fugir de um ataque, você perde a partida imediatamente, que é o chamado checkmate. Outras maneiras de perder a partida é pelo relógio, né? Vamos supor que seja uma partida clássica, né, de 10 minutos para cada pessoa. Significa o quê? Eu vou ajustar o reloginho aqui para 10 minutos e o do adversário também para 10 minutos. E eu inicio a partida. O relógio dele está passando o tempo enquanto ele está pensando. Ele faz o movimento e toca o relógio iniciando o meu lado. E assim vai consecutivamente, lances de um lado e do outro. E aqui no meio desse reloginho, vocês olharem aí, ó, nessa parte vermelha aí, ó, tem uma bandeirinha que a gente fala, é um flame, né? Que quando o relógio move aqui, deixa eu tentar mover aqui. Isso. Que à medida que o tempo vai passando aqui, ó, deixa eu tentar ir lentamente. À medida que o tempo vai passando, ó, o ponteiro, ele vai levantando essa flâmulazinha. Opa, tá indo pro lado errado, né? Isso. Então, à medida que o tempo vai passando aqui, ó, ele vai levantando essa flâmulazinha aí, ó. Ah lá, isso. Nota que aquela flâmulazinha foi até o alto e caiu. Então, é por isso que é comum falar que o tempo do adversário caiu, porque sempre a notação de tempo é essa flâmulazinha que levanta e quando chega o tempo ela cai. Né? Então, uma segunda maneira de perder uma partida ou de ganhar uma partida é quando o seu adversário, o tempo dele é esgotado aqui. Significa o quê? Os dois tiveram 10 minutos, mas o adversário demorou mais em realizar os próprios lances. Existem outras modalidades chamadas de blitz, né? Que são partidas que duram 3 minutos para cada adversário, 1 minuto para cada adversário. Tem as partidas que eles também chamam de bullets, né? Como se fosse balas, disparos, né? Que são de 30 segundos para cada. Então, é uma outra modalidade de xadrez. Outra maneira de finalizar um jogo, uma partida, é depois de realizadas 57 lances. Né? Partidas muito longas, depois de um número grande de lances, ela pode ser dada por encerrada. Né? Bem, agora falando um pouco com as criancinhas, pelo seguinte, e você, educador, né, professor, que vai ensinar xadrez para essas crianças. Eu gosto de fazer o seguinte, coloco a criança aqui na minha frente e conto uma historinha para ela, que é de como montar o tabuleiro. Né? A historinha que eu falo para as crianças é a seguinte, primeira coisa, muito importante, didática, é misturar as peças no meio do tabuleiro e incentivar a criança a localizar as peças, porque já é um treinamento visual, né?
já estimula a inteligência visual, de localização. Eu falo com ele, olha, numa festa, vamos supor que a gente vai fazer um casamento no reino, e a gente começa primeiro com as torres. Aí o menino acha as torres aqui, localiza ele aqui nos cantos aqui, cercando o castelo, fazendo o espaço de festa do castelo. Logo em seguida, a gente precisa da charretinha para levar o noivo e a noiva. A gente fala com as crianças aí. Então, localiza aqui os cavalos, logo ao lado das torres. E, claro, do lado de lá, a criança fazendo a mesma coisa comigo. Coloca cavalo, coloca torre. E lembra, primeira coisa, o tabuleiro, a casa branca, tem que estar aqui no lado da mão direita, tá? Uma questão de localização também da criança. Logo em seguida, a gente precisa que o padre venha para celebrar a missa. Ah, mas qual a diferença entre o padre e o peão? Né? A diferença entre o padre e o peão. O peão, aliás, o bispo e o peão. O bispo, ele é sempre mais alto e, cara, o artesão, lembre-se, o bispo tem que ter esse cortezinho aqui no alto dele, ó. Deixa eu ver se está localizado. Tem que ter esse cortezinho do lado dele aí. Porque muitas vezes, muitas crianças confundem o peão e o bispo. Então, localiza os padres para celebrar a missa, os bispos. Mesma coisa aqui nas casas pretas, né? Os bispos aqui. E agora vem o grande ponto. Na hora de colocar o rei e a rainha. Aí, olha, lembrem que eu falei que no alto do rei tem sempre essa cruzinha e a rainha é a outra. Então, onde localizar cada peça? A primeira dica é D de dama. Então, a dama está aqui na casa D e a dama branca, a dama preta também na casa D, né? E o rei fica ao lado. E recentemente eu falei com uma criança o seguinte, e deu super certo para ela memorizar isso, que é o seguinte: a rainha é vaidosa, né? Então ela gosta de ficar na casa que combina com o vestido dela. Então, a dama das casas brancas ficam na casa branca, as damas pretas ficam na casa preta. E fica aquela situação que eu tinha falado antes, de peça à frente da sua correspondente. Então, o rei está à frente do rei, a dama em frente da dama, um bispo em frente de outro bispo, cavalo em frente de outro cavalo, e assim por diante. E nota que a gente sempre tem pares, né? Um bispo na casa preta e um bispo na casa branca. Isso do lado das brancas e isso do lado das pretas. E por último, os convidados do casamento. Então aí a criança coloca aqui os peões, né? Todos eles aqui, e no flanco aqui à frente. Bem, de parte básica, deixa eu ver como que está meu tempo. Eu tenho 3 minutinhos, mais ou menos. Então, para aproveitar aqui, vou contar a história do Gâmbito da Rainha, né, e o alvoroço que o seriado está fazendo na rede aí dos enxadristas. Primeiro, provavelmente, em inglês, o nome em inglês, né, não causa problemas, né, porque o xadrez, quando você faz a anotação dele em inglês, a rainha é queen. E a gente está acostumado a chamar de dama, até por localização na casa D e por nosso histórico das damas, né? No entanto, provavelmente, o responsável por fazer a tradução do... Aí, deixa eu levantar aqui, sair. Então, o responsável por fazer a tradução do seriado, provavelmente ele não é enxadrista, e ao traduzir Gâmbito da Rainha, ao traduzir Gâmbito da Dama, que é o que a gente conhece no tabuleiro, ele traduziu como Gâmbito da Rainha, né? Só que o movimento Gâmbito da Rainha, pelo menos na língua portuguesa, a gente usa o chamado Gâmbito da Dama. O que é Gâmbito? Gâmbito é quando você propositalmente entrega um peão, Gâmbito é sacrifício, né? Você entrega um peão de uma determinada partida, de uma determinada localização. Por exemplo, aqui, ó, voltando aqui para o tabuleiro. Na frente de cada peça,
tem um peão. Por exemplo, esse aqui é o peão, que eu retirei aqui, é o peão da dama. Esse aqui é o peão do rei. Né? Então, o gâmbito da dama, ele é uma peça que você faz um movimento e, propositalmente, você sacrifica uma peça. Olha só. O próximo lance do adversário aqui pode ser capturar essa peça. Então, o gâmbito significa esse sacrifício. Esse é um nome já comum. Tem gâmbito do rei, gâmbito da dama, gambito, né? Alguns falam gambito. O correto gambito, aliás. E na hora de traduzir o seriado da Netflix, ficou-se Gambito da Rainha. Né? Por isso que, aliás, um seriado ótimo. Eu recebi muitos me abordaram pedindo para eu ensinar xadrez, pedindo para retornar, né? Alguns estão ressuscitando aí no xadrez, por terem visto o seriado do Gambito. Né? E eu recomendo várias outras atividades, partidas e outros filmes, seriados relacionados ao xadrez, né? E, bem, o principal é isso. Deixa eu ver como é que está o chat, se tem alguma pergunta. Então tá, então é isso. Como eu já prometi anteriormente, as oficinas de hoje a gente vai produzir uma pequena cartilha, né? Que o nosso tempo aqui é um pouco escasso, então, para a gente poder alcançar mais pessoas, a gente vai produzir pequenas cartilhas com esses movimentos básicos do xadrez, a receita do slime e algumas dobraduras do origami para disponibilizarmos na página. Né? Então, siga a gente no Instagram, na página do parque. Então, é isso. Até o futuro. Obrigado, Olavo.